Olá, boa tarde, galerinha. Vamos dar início a mais uma aula de hoje. Mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a República de Cromwell, que na aula passada a gente até falou um pouco sobre, mas hoje a gente vai dar uma aprofundada melhor, ok? Então, eu sou o professor Antônio Carlos, da Escola Zacaria Cordeiro, e a escola é o 8º ano. Tá só uma organizadinha aqui que a gente tá posicionar melhor. Acho que melhorou. Então vamos lá. A República de Cromwell. Oliver Cromwell, membro da pequena nobreza puritana, comandou o exército do grupo dos parlamentares e venceu a guerra. Após a vitória dos parlamentares, o rei Carlos I foi preso, julgado pelo parlamento e condenado à morte. A República foi proclamada e Cromwell assumiu o governo da Inglaterra em 1649. Durante seu governo, a economia inglesa foi impulsionada pela aprovação dos atos de navegação. Com essa lei, as mercadorias negociadas com a Inglaterra só poderiam ser transportadas em navios ingleses. A gente vê aí, pessoal, que ocorre o movimento de uma revolução para derrubar o poder que estava instalado na época, que era Carlos I. Então, com a vitória na guerra, é proclamada a República da Inglaterra e o Cromwell assume o poder. Então, o primeiro ato que ele fez foi o que? Julgar e condenar à morte o rei que estava no poder antes dele assumir. Então, com isso, ele se tornou o chefe absoluto e, consequentemente, quando esse povo chega ao poder, esquecem de onde veio e aí já passam a governar com os mesmos recursos que os antecessores faziam, que eles combatiam, porém quando chegam lá eles esquecem de onde vieram e passam a agir como os seus antecessores, ok? Cromwell na política. No campo político, Cromwell se tornou um governante autoritário e enfrentou com violência os movimentos de oposição ao seu governo. Dissolveu o parlamento, estabeleceu uma ditadura hereditária e assumiu o título de Lorde, o protetor da Inglaterra. Com a morte de Cromwell, seu filho e herdeiro Ricardo assumiu o governo, mas teve dificuldades de manter a estabilidade política e administrativa do Estado inglês. Você vê aí, pessoal, que logo que assume o poder, ele já se torna um governante autoritário. Então, quando essa palavrinha vem junto de alguma forma de governo, ela não pode ser favorável à maioria da população. O autoritarismo ele vai beneficiar apenas partes de uma elite, de uma pequena elite, e a população em si não vai ser beneficiada com aquelas ações. Pelo contrário, elas serão vistas de forma que podem colocar em risco aquele governo que está instalado, ok? Então, por isso ele reprimiu os movimentos contrários ao seu governo de forma muito violenta. Ele usou de violência para reprimir os movimentos, ou seja, quando surgia a informação de que um grupo X
estava organizando um movimento para tentar derrubar o seu governo, assim como ele fez para chegar ao poder. Então ele já imaginava o que poderia ocorrer com ele, o que ocorreu com o antecessor, o Carlos I, que perdeu o cargo e até, consequentemente, perdeu a vida. Então ele também já estava se autoprotegendo com essas medidas, não permitindo que grupos contrários ao seu governo pudessem se levantar e transformar aquilo em uma revolução e, consequentemente, colocar em risco o seu poder autoritário. Como todo e qualquer governo autoritário, ele não é benéfico a nenhuma sociedade, a nenhum povo. Então a gente tem que ter essa consciência, principalmente vocês que são jovens, o futuro de uma nação, preciso sempre estar pensando na questão de não permitir o autoritarismo em qualquer que seja a esfera de governo, quer seja federal, estadual ou municipal. Então, isso aí também serve, esses exemplos do passado servem para que a gente não voltem, não deixe que eles se repitam, a gente não permitam que eles se repitem no futuro ou na atualidade, ok? Toda vez que a gente vê alguém com atos de autoritarismo, temos que fazer o máximo possível para evitar ou para tirar essa pessoa do poder. Você viu também que ele criou uma ditadura hereditária, que a gente explicou na aula passada o que era hereditariedade, o hereditarismo, que é uma ditadura hereditária, ele vai transformar ela numa questão de família, como se fosse um bem próprio dele, e quando ele vier a falecer, os filhos assumirão o poder. O que ocorreu bem aqui, que a gente acabou de ver, ó. Com a morte de Cromwell, seu filho e herdeiro assumiu o governo. Então, o filho dele assumiu, dando continuidade ou dando veracidade a isso aqui, ó, a ditadura hereditária ou a hereditariedade do poder. Eles viram o poder como algo deles, e o que é totalmente errado. A gente vê que ainda existem, infelizmente, ainda no pleno século XXI, ainda existem governantes com esse pensamento, ok? Vamos ver aqui um pouquinho sobre a Revolução Gloriosa. Com a restauração da monarquia, Carlos II, filho de Carlos I, assumiu o governo e comprometeu-se a se submeter ao parlamento. Em 1695, foi substituído por seu irmão Jaime II, que era católico, gerando desconforto por parte dos nobres e burgueses, que temiam que o retorno do catolicismo implicasse na devolução das terras que a reforma anglicana havia confiscado. Por isso, esses grupos se uniram para afastar Jaime II do poder e entregaram o trono ao protestante Guilherme, ficou junto bem aqui, ó, Guilherme de Orange, fato que ficou conhecido como a Revolução Gloriosa. Nós também vimos lá na aula anterior que a Revolução Gloriosa foi fruto de uma revolução que não houve derramamento de sangue, ou seja, é como se fosse uma batalha, uma guerra sem que as pessoas precisassem brigar entre si. Eles brigavam apenas de especulação. O exemplo disso aqui, dessa Revolução Gloriosa, a gente pode citar como exemplo a Guerra Fria que houve após a Segunda Guerra Mundial entre a União Soviética e os Estados Unidos. Os dois saíram fortalecidos da Segunda Guerra Mundial, porém
um queria dominar o outro. Um era socialista, que era a União Soviética, e os Estados Unidos, que era capitalista. Então eles, como eram fortes, nenhum queria enfrentar um ao outro. Eles ficavam com especulações. Então, através dessa especulação, eles iam gerar uma forma de guerra, uma forma de batalha, só que não necessariamente com o uso de armamentos, apenas com, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer para vocês? Apenas com falar que vai fazer algo e às vezes não faz, é apenas blefando, falando algo que talvez não vão ser capazes de realizar, ok? É basicamente isso que aconteceu na Revolução Gloriosa. Eles criaram essa revolução e não foi preciso haver derramamento de sangue, porque esse povo aqui, os nobres e os burgueses, eles queriam manter os privilégios que eles adquiriram com a Revolução Anglicana. Então eles perceberam que a volta do catolicismo poderia pôr em risco os seus privilégios. Então, pessoal, infelizmente, a, a elite que se perpetua nos poderes, em todas as instâncias, eles não querem perder os seus privilégios. Qualquer, qualquer momento que eles perceberem que estão correndo riscos, eles se mobilizam e derrubam o governo que está instalado e colocam outro para poder defender os seus privilégios. Não se fala em direitos, apenas privilégios, ok? Quando alguém busca direitos, é sempre visto de forma pejorativa, de forma bem, como é que eu posso dizer para vocês, de uma forma que seja rivalizando com os seus interesses. Então eles têm que fazer o que? Reprimir esses movimentos para que eles possam manter e até aumentar os seus privilégios, ok? Isso é bem típico na sucessão de governos ao longo da história. Com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra passou a ser uma monarquia parlamentar e a burguesia consolidou sua influência política. Medidas administrativas posteriores favoreceram o desenvolvimento capitalista no país, o estímulo ao livre comércio e a modernização dos portos e a construção de estradas e navios. Então, pessoal, você vira aí que vai modernizar a questão das relações comerciais da Inglaterra. De certa forma, foi bom a chegada do Cromwell ao poder na questão econômica, que ele transformou a Inglaterra numa monarquia parlamentar e vai consolidar os poderes e principalmente a economia da Inglaterra, gerando muitas riquezas e conquistas quando ele cria a prova lei chamada de Ato de Navegação, que dá aos ingleses o direito ou o poder de navegar em alto mar e conquistar novos territórios, que foi o que ocorreu aqui na América quando eles aqui chegaram. No caso não foi aqui, mas foram os Estados Unidos e outros países da América, ok? E vamos ver aqui as mudanças na Inglaterra liberal. Na Inglaterra, além das grandes propriedades senhoriais e das terras voltadas à produção para o mercado, havia as terras comuns, utilizadas de forma coletiva. Essas terras passaram a ser cercadas por iniciativa de particulares que
pretendiam vendê-las ou utilizá-las para criar ovelhas. Propriedades desse tipo espalharam-se por todo o território da Inglaterra. A maioria dos camponeses foram expulsos de suas terras e tiveram de enfrentar o desemprego e a falta de moradia e alimentação. Você vê aí que até as terras que eram pequenas, destinadas à população, que elas eram usadas de forma coletiva, ou seja, eram de todos, elas passaram a perder essas terras. Os camponeses passaram a perder essas terras. E pior, além de perder, eles foram expulsos das terras e acabaram ficando sem emprego, sem a moradia e até sem alimentação. Então isso é o que vai ocorrer também, consequentemente, possíveis revoltas no futuro, porque é lógico que quem perdeu o seu espaço vai querer recuperá-lo depois, ok? Então tudo isso aí é estopim para se criar um novo levante, um novo movimento, uma nova revolução para que possa derrubar aquele governo que está agindo de forma autoritária e assim conquistar, voltando à questão, não direitos, mas sim privilégios, ok? E aqui a gente chega na nossa última parte do nosso slide e consequentemente da nossa aula, falar um pouquinho sobre a modernização da agricultura. A política de cercamentos resultou na modernização da agricultura inglesa. A introdução do sistema trienal de cultivo, o chamado cultivo de 3 campos, que alimentava o cultivo de cereais, tubérculos e gramíneas, possibilitou a disponibilidade de mais alimentos para as ovelhas e, ao mesmo tempo, forneciam adubo natural, ajudando na manutenção da fertilidade do solo. Ou seja, eles utilizavam as ovelhas para se alimentar daquele pasto, vamos dizer assim, que no caso aqui eram as gramíneas, e consequentemente as ovelhas pastando, as fezes delas acabavam adubando essa terra que ficaria fértil para poder dar continuidade a novos plantios. Então a terra se tornaria fértil e consequentemente propícia para a agricultura. Então a agricultura vai se modernizando, depois vai surgir as máquinas, vai ver aqui as formas de aguar, de irrigar. Então tudo isso aqui são modernidade. E com essa modernização é bom entender, pessoal, que ao se modernizar, algumas pessoas, alguns camponeses, os agricultores de modo geral, poderão perder seus espaços, poderão perder seus trabalhos, seu emprego, porque uma máquina vai fazer o trabalho de 100, 200 operários ou até mais. Então, se as pessoas não se atentarem, porque é necessário se qualificar, então perderão espaço até mesmo na agricultura. Aí alguém pode dizer assim, professor, mas aqui a gente não utiliza máquinas. Sim, mas futuramente quem sabe. Então a gente tem que começar a prever o que poderá ocorrer no futuro. A gente mora aqui, trazendo exemplo para a nossa realidade, nós moramos em cidade pequena, pouco desenvolvida, agricultura rudimentar, mas que possivelmente poderá um dia evoluir para uma agricultura modernizada. Então, cabe a cada um de vocês, ou melhor, de nós, principalmente vocês que são jovens, são o futuro, como já falei anteriormente, se qualificarem para que não percam o espaço no mercado de trabalho, ok? Porque até a agricultura já está se modernizando. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima oportunidade.
depois eu passarei aqui uma atividade para que vocês possam me enviar no futuro, ok? Até a próxima, se Deus quiser, tchau.